O inquérito policial é uma das formas de investigação preliminar, mas não é a única, já que temos outras possibilidades de investigar um determinado crime de forma prévia à propositura de uma ação penal, como é feito, por exemplo, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, como pode ser feito pelo próprio Ministério Público através de um procedimento investigativo interno. Quando a gente fala em inquérito policial, a gente se refere necessariamente à investigação preliminar que ela é realizada pela autoridade policial, pelo delegado, e que tem como finalidade alcançar a justa causa, ou seja, coletar provas que indiquem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que seja suficiente para justificar a propositura de uma ação penal. Quando falamos do inquérito policial, desse procedimento administrativo, nós temos no Código de Processo Penal algumas características que são inerentes ao mesmo. E lá o CPP elenca entre as características do inquérito policial ser um procedimento escrito, ser um procedimento sigiloso, ser um procedimento dispensável e ainda discricionário. O que significaria dizer que o inquérito policial é um procedimento escrito? Ser um procedimento escrito significa dizer que todos os atos do inquérito policial precisarão ser reduzidos a termo no âmbito das investigações. Então, por mais que uma testemunha ou por mais que um investigado ele seja convocado para prestar depoimento, esse depoimento ele não é prestado na forma oral, sendo gravado e anexada mídia no inquérito policial. Esse depoimento é prestado de forma oral e reduzido a termo pelo delegado ou pelo escrivão de polícia para que ele seja anexado aos autos policiais de forma escrita. O que significa dizer ser um procedimento sigiloso? Sigiloso por quê? Porque o inquérito policial ele não é um procedimento que tem seus atos publicados no Diário Oficial, que é acessível a qualquer pessoa. O inquérito policial, por sua própria natureza, ele requer que seja resguardado o seu sigilo. Por dois motivos essenciais: para assegurar que seja realizada e completada a investigação, e por um segundo motivo que eu considero ainda mais importante, para resguardar a intimidade, a dignidade do investigado. A pessoa que está lá figurando como investigado, se aquele procedimento fosse público, estaria com sua dignidade, colocada à prova de forma exposta ao público. Então, nós temos como característica essencial do inquérito policial que eles têm a sua natureza de forma sigilosa. Só que esse sigilo ele é inoponível a alguns sujeitos, a algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Primeiro, o juiz. O juiz tem direito a ter acesso ao inquérito policial. Por quê? Porque é ele que vai ter que julgar os pedidos relativos a medidas cautelares que sejam decretadas ao longo das investigações. A exemplo de busca e apreensão, decretação de prisão preventiva, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, tudo isso precisará de uma apreciação judicial para que, de forma fundamentada, seja decidido pelo juiz a sua efetiva necessidade. A outra pessoa que não pode ter falta de acesso com relação ao inquérito policial, ou seja, para a qual o sigilo também é inoponível, é com relação ao Ministério Público, ao promotor de justiça, ao procurador da República. Por quê? Porque o Ministério Público é o destinatário da prova relativa ao inquérito policial. Como ele é o destinatário da prova, é ele que faz a comunicação direta com a polícia. Então, se a polícia precisa pedir uma prorrogação de prazo para a conclusão das investigações, irá enviar esse pedido diretamente para o promotor de justiça ou o procurador da República, que poderá deferi-lo ou ainda condicionar o seu deferimento ou essa prorrogação de prazo à realização de algumas diligências. Então, existe uma comunicação constante entre Ministério Público e autoridade policial durante as investigações, de modo que o Ministério Público não pode ser de modo que não pode ser arguído ao Ministério Público, a questão do sigilo das investigações.
A terceira pessoa que também tem a possibilidade de acesso aos atos do inquérito policial, para o qual o sigilo é inoponível, é o advogado. O advogado tem direito a acesso ao inquérito policial para que possa fazer a defesa do seu cliente que esteja figurando como investigado. E por isso, o advogado tem assegurado o seu direito de acesso ao inquérito, tanto pelo Estatuto da OAB, lá precisamente no artigo 7º, onde tem os direitos relacionados aos advogados, como também por uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Lá na súmula vinculante número 14 do STF, também é assegurado ao advogado o acesso ao inquérito policial em andamento. Mas presta atenção, em duas situações é possível impedir o acesso do advogado aos autos do inquérito policial, precisamente com relação à parte dos autos do inquérito policial. O delegado pode não conceder acesso ao advogado àquelas medidas que estão em curso. Exemplo, um pedido de prisão, um pedido de quebra de sigilo telefônico, até mesmo para resguardar a possibilidade de efetivação dessas medidas, para que elas tenham eficácia. E, em segunda situação, também pode ser proibido o acesso ao advogado de parte do inquérito policial que não diga respeito ao interesse do seu cliente, ou seja, que seja alguma informação que seja exclusiva de outros investigados. Nessas duas hipóteses, é possível limitar o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. A terceira característica do inquérito policial seria a que ele é um procedimento dispensável. Ser dispensável significa dizer que, durante a investigação, o objetivo do inquérito policial é chegar à justa causa, ou seja, a chegar aos indícios suficientes de autoria e à prova de materialidade delitiva. Ou seja, se por um acaso já existem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva, não se justifica a instauração de um inquérito policial. Portanto, a ação penal ela não depende de prévio inquérito policial para ser proposta. O inquérito policial ele só será proposto se ele for necessário para fins de alcance da justa causa. Portanto, ele é um procedimento dispensável. Além disso, o inquérito policial tem como quarta característica ser um procedimento discricionário. O que significa dizer ser discricionário? Significa dizer que o delegado de polícia ele tem uma livre convicção a respeito da necessidade de instauração do inquérito policial. O delegado de polícia ele não é obrigado a instaurar um inquérito policial diante da apresentação de qualquer boletim de ocorrência. Ele tem discricionariedade para indicar quais são as situações que geram a necessidade de instauração de inquérito policial e aquelas que não geram necessidade de instauração de inquérito policial. Mas, em algumas situações, o delegado de polícia será obrigado sim a instaurar um inquérito policial. Isso significa dizer que nós temos exceções a essa característica da discricionariedade. Uma delas é quando o inquérito policial é requisitado pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público faz a requisição de instauração de um inquérito policial, ele está dando uma espécie de ordem. Então, nessa hipótese, a autoridade policial é sim obrigada a instaurar um inquérito policial. E a outra situação de obrigatoriedade de instauração de inquérito policial é quando for necessária a realização de um exame de corpo de delito, ou seja, uma perícia. Nesse caso, para emitir a guia de exame de corpo de delito, terá que ser instaurado também um inquérito policial, de modo que o delegado estará sim obrigado a instaurar esse inquérito, sendo aí caracterizada uma segunda exceção a característica da discricionariedade. Eu preciso dizer para vocês ainda que lá no artigo 21 do Código de Processo Penal, o legislador prevê uma outra característica, uma quinta característica do inquérito policial, que é a incomunicabilidade do preso, indicando que o indiciado ele poderá
ser mantido de forma incomunicável durante a sua prisão. Só que vocês precisam lembrar que o Código de Processo Penal é de 1941 e a nossa Constituição Federal é de 1988. Significa dizer que alguns dispositivos do Código de Processo Penal estão desatualizados, e esse é um deles. Nós temos que ignorar o que está escrito no artigo 21 do Código de Processo Penal, porque o artigo 5º da Constituição Federal vai assegurar diversos direitos aos presos, inclusive a de assistência familiar e de assistência do seu advogado. Dessa forma, nós não podemos mais defender a incomunicabilidade do preso dentro de um Estado democrático de direito. Então, a opção constitucional pela adoção de um Estado democrático de direito faz com que consideremos esse artigo 21 do Código de Processo Penal como tacitamente revogado pela Constituição Federal.